Nós vamos então começar a nossa aula falando hoje sobre os manuscritos e versões, não é? Os mais antigos manuscritos do Velho Testamento, o manuscrito já diz, os escritos feito à mão, não é? Quer entrar lá, o aluno. Tá travada? Só empurrar. Só empurrar, filho. Empurra. Vamos tentar relembrar algumas coisas aí, pessoal. O que é a inspiração? É o sopro divino. Lembrando também que a revelação de Deus, ela é de forma progressiva e gradativa, certo? E como é que Deus se revela ao homem? À medida que esse homem se interessa pelo conhecimento de Deus, aí Deus vai se revelando. Então a Bíblia é considerada uma revelação especial e Jesus Cristo também, a revelação de Deus especial para a humanidade. A revelação que nós consideramos não especial é Deus se revelando através das obras da natureza e Deus se revelando através da história, pelos profetas. Mas Jesus Cristo é a revelação especial e também nós precisamos lembrar que a Bíblia é a revelação especial que ficou aqui para os nossos dias. Por que a aula de hoje é importante? A aula de hoje ela é importante porque ela vai tratar de mostrar a confiança que nós podemos ter neste livro, não é? Da onde originou-se a Bíblia, da onde veio a Bíblia. Então, por que a gente pode confiar no que nela está escrito? Então, esse é o motivo da aula de hoje. Por isso a gente chama de manuscritos e versões. Então, assim, não existe hoje um manuscrito geral de toda a Bíblia. O que nós temos são cópias, tá? Então, se você falar assim, onde estão os originais da Bíblia? Se alguém apresentar para você, não existe. Nós temos hoje as cópias mais antigas do Antigo Testamento. E os manuscritos mais antigos que temos da Bíblia hoje em dia são aqueles encontrados, como eu disse, nas cavernas do Mar Morto, na caverna de Qumran, entre os anos 1947 e 1955. Gente, anote a data porque é muito importante para a prova, tá? Então, quando é que os manuscritos mais antigos foram encontrados? Bom, na caverna de Qumran, na região do Mar Morto, 1947 e 1955. São os manuscritos originais do Velho Testamento. Os manuscritos originais perderam-se. Ninguém encontra. Esses manuscritos foram escondidos por alguns copistas, escribas, na época que a perseguição aos judeus aconteceu. Vocês sabem que Hitler matou 6 milhões de judeus, então eles pegaram e esconderam alguns na caverna de Qumran, né? Ou Qumran também pode ser chamado assim, e aí foram encontrados nos anos 1947 e 1955. Né? O que temos hoje em dia são cópias dos originais e em nossos dias não temos a menor possibilidade de ler nenhum trecho do Velho Testamento no manuscrito original. Os textos impressos do Velho Testamento
que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Existentes baseiam-se nos melhores e mais antigos manuscritos. Esses manuscritos são conhecidos pelo nome do local aonde foram encontrados. Assim, ao manuscrito mais antigo do Velho Testamento, que conhecemos, são os manuscritos do Mamoto. Eles são também chamados de manuscritos de Qumran, região onde foram encontrados. Os trabalhos de escavações das cavernas do Mamoto levaram cerca de 8 anos. Iniciou em 1947 e terminaram em 1955, quando passaram a encontrar mais nada. Os manuscritos, eles são indicados pela abreviatura MS. Quando vocês encontrarem na Bíblia assim, junto a um versículo MS, você sabe, manuscritos, né? Ou as siglas MSS. M de mato, S de sapo, 2 vezes. MSS. Então você já sabe que ali aquele texto está se referindo a manuscrito. Por exemplo, assim como tem AT, Antigo Testamento, VT, Velho Testamento, NT, Novo Testamento, assim também as siglas MS ou MSS são usadas para descreverem ou abreviarem as palavras manuscritos. Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos preparados entre os séculos 2 e os séculos, vamos dizer assim, século XV, mais ou menos. Esse 4.000 manuscritos. São bastante, né? Você vai me perguntar, mas estão aonde? Estão a poder da Igreja Católica, mas eles existem lá no Vaticano. Esses manuscritos são encontrados em forma de rolo ou de livro códice, feito de papiro ou de pergaminho. De início, a Bíblia ela foi escrita no pergaminho. Não era papel, era pergaminho. Pergaminho é feito do couro de animais. Agora imagine, para tantas Bíblias que existem hoje, quantos animais precisariam morrer para poder escrever tantas Bíblias, não é? Depois dos pergaminhos, veio então o papiro. O papiro é um papel tirado de uma planta aquática. Este material tirado de uma planta é o papiro, que é um tipo de junco de grandes proporções, e o pergaminho é de pele de animais curtida, polida, preparada para a escrita. Então, se você pegar os manuscritos, eu gostaria muito de ter acesso. Eu gostaria muito de poder ver, né, como que era antigamente. Eles existem. Lembrando também que a Bíblia eram livros assim, espécie de rolo. Não tem quando você pega assim e desenrola e lê? Era assim, né? Não era tipo de livro igual é hoje. Era assim. Então, por exemplo, Jesus, quando levou para o templo o livro de Isaías, foi lido por sorte, caiu por sorte ler aquele texto daquele dia. É claro que ele abriu o rolo, abrindo, leu o livro de Isaías. Tá? Lá no Museu da Bíblia, quando a gente foi, tinha. No Museu da Bíblia tem. Eu cheguei no Museu. A gente podia fazer um dia uma excursão com os alunos, né? Verdade. Lá no Museu da Bíblia em São Paulo, Barueri, para mostrar para vocês, né? Seria muito bom, ter muitas coisas interessantes lá sobre a Bíblia. Os manuscritos bíblicos possuem 2 formas de caligrafia. Os que dividem em unciais e cursivos. O MS, ou manuscrito uncial, é o de letras maiúsculas sem separação de palavras. Exemplo:
Um manuscrito uncial se lê assim. Se lê assim. Tudo junto, em forma de letras em caixa alta, vamos supor assim. O cursivo tem letras minúsculas e separação de palavras. A nossa Bíblia usa esse sistema, o cursivo, que tem letras minúsculas e separação de palavras. Vocês estão vendo como é que não é só ter a Bíblia na mão? Ela é toda uma questão que a gente tem que aprender sobre a Bíblia, né? Então vamos lá, vamos ver o que vocês já entenderam até aqui. Que eu tenho a ligeira impressão de que eu estou falando para nada. Os manuscritos são indicados pela abreviatura de quê? MSS, que seria manuscrito. Em que anos foram encontrados e aonde os manuscritos originais mais antigos que temos hoje? Em 1947 a 1945. Não, 45 não. 55. Isso. 45. Estou falando? Não, 55 De Qumran. Lembra que eu expliquei como é que escreve Qumran? É que, não é K não. É Qumram. Qumran. É Qumram. A forma que a Bíblia era escrita, primeiro era no pergaminho. O que é o pergaminho? Feita de couro de animal. E o papiro? Uma planta aquática. Inclusive eu vou trazer para vocês na próxima aula para vocês verem o papiro, como é que é. Aí eu tenho os 10 mandamentos escritos no papiro. Super especial o papel. Quantos manuscritos originais ainda temos hoje? Cerca de 4 mil. Escondidos não, estão guardados, né? Mas não dão acesso a ninguém, né? Estão lá no Vaticano. Estão lá. Bom, então, graças a Deus. Agora, a última parte eu expliquei para vocês sobre as duas formas de caligrafia, como que era escrita. Bom, se ela foi escrita no hebraico, é importante vocês saberem disso. O hebraico se escreve da direita para a esquerda, não é igual o português, que meu nome começa Paulo César Rodrigues de Mata. Não, seria Paulo César Rodrigues de Mata. Entendeu? Entenderam isso? O hebraico não se escreve daqui para lá, como no nosso caderno. Se escreve daqui para cá. E até hoje lá no Japão se escreve assim. No Japão? No Japão Porque o Japão também não é... Eles não chamam de... Não são letras, né? Eles chamam aquilo de... Esqueci o nome daquele desenho deles lá. Como é que chama, irmã? Mandarim. Isso aí. É isso aí. Agora vamos falar Vamos fazer uma outra pergunta. O Velho Testamento foi escrito em que idioma? O Velho Testamento foi hebraico. Foi em hebraico. E o Novo Testamento? Grego. Então eu falei para vocês que as duas formas de caligrafia é o uncial e cursiva. Uncial é aquele que se escreve com letras em caixa alta, né? Em caixa alta, quando a gente diz caixa alta, igual você vai lá, põe assim, letra maiúscula, todas as letras maiúsculas e todas as palavras agarradas uma à outra. Esse é o sistema uncial. O cursivo, ele é com letras maiúsculas, mas sem separação. Não. O cursivo tem letras minúsculas e separação de palavras. Né? Como é que se escreve inicial?
Uncial? U-N-C-I-A-L. Uncial. Agora vamos falar do Velho Testamento e o hebraico. Porque assim, nós vamos entender uma coisa: Velho Testamento, hebraico e aramaico. Quem sabe dizer o que é o aramaico? O Velho Testamento, o Velho Testamento foi escrito na maior parte da língua hebraica. Hebreu é o sinônimo de judeu, né? Hebreu, judeu, então é a mesma coisa. A língua falada pelos judeus ou hebreus era a língua hebraica. Eles só falavam hebraico. A maior parte do Velho Testamento foi escrita por judeus que falavam e escreviam na língua hebraica. A língua hebraica era falada na terra de Canaã e na Fenícia, duas nações que ocupavam ali a terra prometida, que Deus tinha prometido a Moisés, a Josué. Os judeus que habitavam nesta terra falavam a língua hebraica. Porém, o povo judeu estava cercado de povos que falavam outra língua, né? O aramaico. E o aramaico foi provavelmente a língua falada na Babilônia. Isso explica por que parte do livro de Daniel foi escrita em aramaico. Então, se perguntar assim, o Velho Testamento foi todo escrito em hebraico, qual é a sua resposta? Não. Partes dele, como no livro de Daniel, foi escrito em aramaico. Tá, gente? O aramaico é um idioma que surgiu ali quando a Babilônia foi invadida, quando Jerusalém foi invadida, e levou os judeus cativos, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e por essa ocasião que os judeus criaram ali um idioma para falar na Babilônia sem que os babilônicos, os caldeus, entendessem o que eles estavam falando. Ok? A língua hebraica... Não, as cópias dos manuscritos originais eram guardados cuidadosamente na casa do Senhor, isto é, no templo. Eu quero que a gente leia aí, 2 Reis 22:8. O templo foi destruído, então muitas coisas originais foram destruídas. 2 Reis 22:8. Por que a gente fala 2 Reis, Luiz? É 2 Reis ou 2 Reis? Segunda? Aí, gente. O que ele está fazendo aqui na aula? Segundo livro. É livro. Não, ele falou 2 Reis. Explica para ele, irmão. Não, ele está É falando porque é livro, não é carta. Tá o quê? Ele está falando do dia no segundo. Ah, ele está falando no dia hoje. A gente fala 2 Reis porque Reis é livro. No Antigo Testamento é livro. No Novo Testamento é epístola, irmão. É carta. A gente fala 2 Tessalonicenses. 1 Coríntios. Certo? Entrou agora na cachola? Terra. Ai. Quem vai ler? Então disse o sumo sacerdote: Ilquias, ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, os livros eram guardados na casa do Senhor. Quando alguém queria uma parte das escrituras sagradas, tinha que copiá-la, né? Palavra por palavra. Já pensou? Os homens que faziam este trabalho chamavam-se copistas. Quem eram os copistas, então?
aqueles que copiavam palavra por palavra das Escrituras. Eles eram os copistas. Só eles estavam autorizados a entrar no templo e escrever. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre os copistas. Os copistas eram homens que faziam as cópias das Escrituras Sagradas. Este trabalho era feito à mão, com muito zelo e cuidado. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Mesmo assim, apesar de tanto zelo e cuidado, ainda havia um outro erro no trabalho feito pelos copistas. Dizemos isto porque temos cópias um pouco diferentes uma das outras e às vezes com frases inteiras erradas. Tá? Você talvez se pergunte, que tipo de erro eram esses? Quando eles copiavam de um texto para o outro. Era que às vezes os copistas esqueciam de copiar uma palavra ou escreviam uma letra a mais. Ou colocavam uma palavra na linha errada. Ou acrescentavam uma palavra. Ou trocavam uma palavra ou letra. Por exemplo, em vez de escrever fé, então escreviam fá. Então você entendia que eles não estavam falando de uma nota musical, estavam falando de fé. Então trocar uma letra, né? É importante notar que apesar desses erros, a mensagem não foi alterada. Temos que dar graças ao trabalho paciente dos copistas, que tiveram todo o trabalho de copiar dos manuscritos originais até chegar até nós. Então, ou seja, os erros encontrados não são erros para colocar em dúvida a autoridade das Escrituras. Isso tem que ficar claro para os alunos. Entenderam o que eu falei? Muito bem. Além dos copistas, existia os crítico textual. Então, não sei como é que você está anotando aí no seu caderno, mas a gente falou dos manuscritos do Antigo Testamento, falamos do Mar Morto, de Qumran, falamos dos anciais cursivos, falamos do hebraico aramaico, agora estamos nos copistas da Escritura Sagrada. Agora eu vou entrar no tópico dos críticos textuais. Preste atenção no trabalho desses homens. Crítica textual, também chamada de baixa crítica, é a ciência que tem como objetivo localizar e corrigir erros. Para esses trabalhos, os críticos fazem uso dos manuscritos existentes. Então preste atenção. Vamos dizer que o Hugo tivesse acesso a um manuscrito original. Então ele passava esse manuscrito para o Samuel, que é um copista. Aí o copista vai copiar. O copista pode errar? Não. Pode. Acabei de falar. Pode. Falei que ele pode escrever frases inteiras diferentes, botar uma palavra em cima quando era para embaixo, trocar uma letra de Fá para Fé, ou Fé para Fá, entendeu? Então, isso pode acontecer. Para que depois você tivesse certeza que não tem erro, entrava o trabalho da Diane. Ela seria o quê? Crítica textual. Qual o trabalho dela? Corrigir os erros. Então ele assim, não podia entregar. O Hugo pediu, o Hugo tem o texto, passou para você copiar. Você não podia copiar e devolver para ele como ele queria. Tem que passar primeiro por quem? Pelo crítico textual, que também é chamado de baixa crítica. Eles corrigiam esses trabalhos, os críticos fazem uso dos manuscritos existentes. E como que eles fazem isso? Eles pegam o que o Samuel escreveu com o original e compara. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que precisam acontecer, se você for pegar o livro de Isaías, se tem lá 1 milhão de palavras, 1 milhão de letras, significa que quando a Diane pegar para ver como crítica textual,
Para dizer que o seu e o dele tá legal, tem que ser 1 milhão de palavras, 1 milhão de letras. Se tiver 1,5 milhão, o texto está o quê? Errado. Tá entendendo, gente? Vocês não estão entendendo, né? Sim. Então, assim, não se impressione com o nome baixa crítica. Este nome é usado para distinguir a alta crítica que estuda questões de autoria, data e composição dos livros da Bíblia. Então, 2 pontos importantes. O que seria a alta crítica? A alta crítica, ela vai questionar, responder sobre a autoria do livro, sobre a data em que o livro foi escrito e a composição do livro, como que foi feito para o livro ser composto. O que a baixa crítica faz? A baixa crítica é responsável por, corrigir os erros de palavras e letras no texto. Então, só para distinguir aí, que na prova vocês têm que saber. Pois bem, uma ciência chamada crítica textual procura corrigir os erros das cópias feitas pelos copistas. Qualquer pessoa que copia um livro inteiro pode facilmente cometer erro. E os erros mais comuns eram de escrever a mesma palavra 2 vezes, ou inverter a ordem das letras de uma palavra. Exemplo, lei. Como é que eu posso inverter a palavra lei? Eu posso botar L e I-E. Aí fala, o cara está falando de lie? Lie, que é lie? Aí, não, é lei. Você está entendendo? Desde o tempo de Esdras, já havia preocupação de corrigir os erros nas cópias dos manuscritos. Essa ciência é bem antiga. Estudar as cópias dos manuscritos e procurar seus erros de cópia é o propósito da crítica textual. Essa era a obrigação da crítica textual. Gente, comentários, perguntas? A alta crítica, ela responde sobre a autoria, data e o que mais? Composição. Ou seja, como que aquele livro foi composto, Para dizer se o capítulo está em ordem, igual, por exemplo, essa sua pergunta, as pessoas dizem que Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios e 3 Coríntios. Lá na frente eu vou mostrar para vocês que na segunda epístola de Coríntios tem uma divisão ali que daquela parte começa a 3 Coríntios. Entendeu? Então, ou seja, eles têm que saber que tempo Paulo escreveu aquilo. Por que está 1 Coríntios? Por que tem certeza que é a primeira carta e não é todas uma só? Ou seja, primeira porque ele escreveu a primeira, depois escreveu a segunda. Eu enviei a primeira carta para você, depois de muitos anos eu te enviei outra. Então o que eu falei na primeira não quer dizer que foi dito na segunda, você está entendendo? Gente, é um trabalho assim, a Bíblia é um livro, o pessoal pode achar caro, mas deu muito trabalho. Muito trabalho. Aí no caso juntou a segunda e a terceira numa só? Juntou. Então, mas por discussões, por não chegarem a um acordo, aí juntaram as duas. Mas é importante quando a gente vai pregar, saber dessa informação. Sim. Porque Paulo começa a falar, pela 3ª vez eu vos escrevo. Então ali você sabe que começou Paulo a falar a 3ª carta. Para você não juntar o assunto como se fosse um só. E já era uma outra época. Então, já é uma outra época. Então tem isso. Pedro ele fala assim, lê para mim, 2 de Pedro capítulo 3:1. 2 de Pedro capítulo 3:1. Ele vai falar da primeira e da segunda, quer ver? Então assim, o pessoal fala assim, se ele está falando aqui da segunda, a gente tem que procurar até achar a
Primeira. Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com esta lembrança a sua mente sincera para que vocês se recordem. Isso aí. Aí o crítico... Não, já leu. O crítico textual da alta crítica era responsável por dizer que essa segunda carta que ele está falando aqui, daqui para frente, e aonde está a primeira? Aí ele tinha que responder. Então ele sabia. Da primeira, daqui até aqui, ele escreveu. Então o cara tem que fazer pesquisa de anos, aonde ele estava, com quem ele estava, entendeu? O cara vai ter que levantar a vida do cara toda para saber aonde começa a primeira e aonde começa a segunda. Entendeu? Aí nós temos então, agora vai entrar uns nomes difíceis aí, tá? Depois da crítica textual, né? Aí tem que falar dos soferins e dos maçoretas. Já ouviu falar? Soferins. Sofer, F. Os soferins e os maçoretas. Maçoretas. Vou soletrar para vocês. Soferins se escreve S-O-F-E-R-I-N-S. Soferins. O que era um soferim? Vou dizer daqui a pouco. E os maçoretas. Aí você já deve pensar que o cara era, né? Negão lustroso. E não tem nada a ver. Os maçoretas se escreve assim: M-A-S-S, ou seja, 2 S, O-R-E-T-A-S. Os maçoretas e os soferins. Eles eram escribas. Você sabe que... Você veio dessa vez, né, Diana? Você veio? Ó. Na outra aula não estava aqui, não. Ela veio só um pouco. Então, olha só, os soferins e os maçoretas escribas. É importante falar para vocês que Jesus sempre falava isso. Escribas, fariseus, saduceus, eram grupos, certo? Tinha os zelotes, né? Igual tinha um Simão lá que era o Simão Zelote, né? Então eram vários grupos de divisões que tinham dentro de Israel, que a gente poderia chamar de grupos religiosos, grupos políticos. É a mesma coisa que existe dos evangélicos, Assembleia de Deus, Congregacional, tudo evangélico, mas tem as denominações diferentes. Então naquele tempo tinha esses aí, os escribas, né? Tinha os profetas, tinha os... Igual Neemias. O que Neemias era? O que Neemias era, gente? O que Neemias era? Ele foi o governador que governou lá. Ele tinha um cargo político. Aí nem precisava falando da cultura dele lá da mulher. Neemias? Não. Assim, Não, a função que ele exercia. Aí tinha Esdra. Esdra já era o quê? Escriba. Não. Nada a ver. Não. É porque agora a gente vai começar a trabalhar a questão da escrita. Então os soferins e maçoretas entram na questão da escrita. Igual, por exemplo, você pega Deus, a palavra Deus em hebraico é a palavra Iavé. Só que não tem A, não tem vogal. Então não tem Y, igual a gente coloca. Então a palavra Deus seria só W-E-V. Que alguns pronunciam até a palavra, acho que é Yahweh, né? É. Entendeu? Que aí então vieram os maçoretas e começaram a acrescentar os sinais maçoríticos. A gente não vai falar agora. Então vamos lá. Soferins e maçoretas foram escribas zelosos que fizeram o trabalho de crítica textual,
desde os tempos de Esdra, 400 a.C. Esdra fazia parte dos grupos dos maçoretas e soferim, tá? Até o ano 950 da era cristã. Soferim é a palavra usar hebraica e está no plural. Os soferins eram escribas versados das leis de Deus e nas tradições dos judeus. Como é que nós vamos separar? Soferim já é uma palavra no plural. Então, soferim não. Quando falava soferim, já era um grupo de vários escribas juntos, um conjunto de escribas cujo a missão deles, a responsabilidade deles era conhecer e ensinar as leis de Deus e as tradições dos judeus. Não sei se vocês se lembram, mas numa aula que eu falei da diferença que existe. Lá em Mateus 15 eu mostro Jesus brigando. Vocês querem validar a lei por causa das suas tradições. Então eles tinham as tradições dos judeus e tinha a lei. Nós não podemos misturar as coisas. Sim? Conhecer e ensinar o quê? Eles conheciam para ensinar as leis de Deus e as tradições dos judeus. Esses eram os soferins. Eles copiavam os textos das escrituras, revisando e dando a sua interpretação. Tem que acrescentar isso aí, tá? Eles também não faziam só o trabalho de conhecer a lei, ensinar a lei e as tradições dos judeus. Eles também faziam as cópias, revisavam e davam sentido ao que estava sendo dito. Igual eu fiz aqui com vocês quando eu disse lá em Amós: e eu vos deixarei com os dentes limpos. Deus está falando que o cara vai escovar o dente? Não. Dentes limpos, eu vou deixar vocês sem comida. Vai ser em jejum. Então, eu sou soferim. Você é o quê? Eu sou soferim. Eu não. Longe de mim, meu filho. O senhor deu sentido aí? É longe de qualquer um de nós chegar aos pés desses caras, gente, você não tem noção. Olha, se você sentar... Não, se você sentar para conversar com um judeu sobre Deus, cara, lá em Israel eu tive a possibilidade de conversar com muitos deles e ao mesmo tempo eles conhecem português, né? Então a viagem para Israel ela não é só uma viagem, você tem um curso em 7 dias da Bíblia. Intensivão. Os caras, assim, você volta pregando diferente, irmão. Você fala assim, não, rapaz, que eu pregar tudo errado. Israel é fé e decisão, meu irmão. Pegar o jatinho ali de papo. Jesus. Ô, Jesus. Os céus estão abertos. Bom, eu falei, quando começou as atividades soferins? Não, senhor. Falei. 950 na era cristã. 400 até 950. Quantos anos então? 550 anos. 550 anos fazendo isso. Dá para duvidar do que chegou às nossas mãos? Gente, então foi uma pergunta. Não, de 400 até 950 anos. Na era cristã. Você está escrevendo nada não, Luiz? Na era cristã, né? No começo, aí que o senhor da aula aí não escrevi, não. Não escreveu, não? Não, eu cheguei atrasado. Você escreveu o Sotogia? Oi, Você está achando que a minha prova vai te poupar, né? Que o senhor é seu pastor, eu sou seu professor aqui. Eu dou 0 com toda alegria. Eu escrevi isso outro dia. Não adianta nem matar a cabeça. Não, assim, o pessoal vai misturar o pastor com o professor. Eu sou chato. E eu só cobro o que eu falo.
Então, oh glória. Não vejo a hora de aplicar a primeira prova. Tô doido. Então, as atividades dos soferins começaram nos anos 400 a.C., antes de Jesus nascer, e continuaram até o ano 200 depois de Cristo. Se deu 950, certo? De 400 a 900, aí você fez as contas com 500 e poucos anos, certo? Então, a nossa conta é que até os anos 200 da era cristã, ou seja, a igreja já estava formada, sabe? Já tinha descido o Espírito Santo, Paulo já estava pregando. Até esse tempo aí, eles estavam na ativa. 200 anos após o nascimento de Jesus. Você já pensou o que é isso? Então, gente, não tem como duvidar das Escrituras. Livro é feito por mão de homem. Conversa de homem. Não tem como. Um dos modos mais simples que os soferins usavam para verificar se a cópia de um livro estava certa era o seguinte: anotavam no fim de cada livro o número de versículos, palavras e letras. Já pensou, gente? Você pega um texto da Bíblia assim, vamos contar quantas letras tem aqui. Já pensou, gente? Você pega o Salmo 119. Você acaba de copiar o Salmo 119, agora vamos contar quantas letras. Agora vamos contar quantas palavras. Você já pensou? Então, assim, vem a pessoa com essa palhaçada para cá, dizer assim, a Bíblia é um livro de homens. Os homens são falhos. Não, eu estou mostrando para vocês a base para a gente acreditar neste livro poderoso. É um livro milagre. Então, assim, era um trabalho pesado deles. Assim, cada cópia deveriam haver o mesmo número de palavras, versículos e letras que o original. Caso contrário, a cópia estava o quê? Errada. Alguns anos mais tarde, aí pelo ano 1, anos do Senhor, anos domini, AD. AD quer dizer anos domini, anos do Senhor, ou anos domini. Anos domini sempre estão se relacionando ao ano que iniciou ali a era cristã, que Jesus estava vivo, tá? Anos domini, até 950 depois, surgiu outro grupo de homens preocupado com a crítica textual. Eram os maçoretas. Eles existiram até o ano 950. E esses maçoretas criaram um sistema de acentos que marcava o significado de cada palavra, sua pronúncia e cadência exata para recitação nas sinagogas e conexão entre palavras. Como os salmos não eram para ser lidos, os salmos eram para ser cantados. Então os maçoretas ajudaram a identificar nas leituras o que era cântico, o que era texto, o que era exortação, o que era poesia. Os maçoretas tiveram um trabalho muito especial para dar assim aquela pronúncia certa ao texto. Então você imagina o que era ler no hebraico só consoantes, não tem letra, ou não tem vogais, como o nosso. R-A-H, não tinha, só ia aparecer o R. Então ele foi lá e começou a colocar os sinais
maçoretas. Então começaram a colocar, vocês vão descobrir depois, eu vou mostrar, 2 pontinhos, tinha outra letra que era um chapéuzinho, que é o nosso acento circunflexo, outras letras eles botavam apóstrofes. Sabe o que é um apóstrofe, né? Somente uma vírgula assim na altura da letra, e aquilo ali dava sentido às palavras. E aí? Vamos ver nessa parte o que vocês aprenderam. Então, vamos pensar. Quem são os críticos textuais? Quem eram os críticos textuais? Os críticos eram... Quem eram os críticos, né? Eram os responsáveis em localizar os erros, né? Procurar localizar os erros Os copistas. Os copistas eram os que copiavam. Não, os críticos corrigiam os erros Dos copistas. Isso aí. Então, os copistas, eles copiavam. Os críticos textuais corrigiam os erros dos copistas. E os críticos textuais são divididos em 2: baixa crítica e alta crítica. O que é baixa crítica? Os responsáveis em corrigir os erros. Corrigir e identificar os erros. Eles que identificavam os erros na escrita. As palavras que estavam erradas, as letras trocadas. E a alta crítica? Eles eram responsáveis em questionar... Doutor, não, Diana. Eu não sei, mas pensei que era pra poder falar Responde assim. a autoridade e datas e... Ele falava da autoria, dados, composições... composição... Autoria do texto. Hã? Autoria do texto, tá. E o que mais é importante? As datas, composição. A data. A gente não pode esquecer disso, não. Quais seriam os erros, possíveis erros que os copistas podiam ter? Alterar um texto inteiro? Sim. Não, frase palavras, inteira. né? Palavras. Palavras inteiras e textos inteiros. Textos inteiros, não. Frases, frases. Ah, porque texto inteiro, se o cara for lá pegar o Salmo 119 e alterar tudo, aí nem eu podia acreditar. Frases inteiras. Então, frases, palavras e os erros que poderiam ser inversões de letras, né? Em vez de lei, lie. Muito bem, vocês estão ficando bom. E os maçoretas? Acabei de falar dos maçoretas. Maçoretas, os responsáveis por interpretar o texto e botar os sinais maçoretas dando sentido um sentido mais amplo na hora de ler os textos. Isso aí. E os soferins, ambos os dois eram o quê? Tanto os maçoretas quanto os Eram escribas. escribas. Isso aí. Isso aí. Eu cheguei a ler num livro que esses copistas, os maçoretas e os soferins, escribas, né? Eles eram pessoas que lavavam as mãos 7 vezes com sabão, tomavam banho e quando ia escrever o nome Deus, eles pulavam. Então, nos textos originais, quando ia citar o nome de Deus, para não chamar o nome de Deus em vão, eles pulavam o nome de Deus. Vamos dizer assim, no princípio criou os céus e a terra, você entendeu? Eles botavam um pontinho para não falar o nome de Deus.
eles diziam assim: como que eu vou chamar o nome de Deus? Então eles tinham um temor enorme. Além de se purificarem, se lavarem totalmente, eles tinham esse cuidado de não falar o nome de Deus. Com medo de pecar, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles estavam copiando, é muito engraçado. Você pega os textos assim que eles tiram cópia. Na internet tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Né? Vocês vão lá e vocês olham assim, os originais, aonde está? No princípio criou céus e a terra. Entendeu? Eles não falam Elohim, que a palavra ali é Elohim, Deus. Bom, agora tem duas coisas importantes já mais próximas de nós para falar. É sobre a Septuaginta e a Vulgata. Antes da Bíblia nossa chegar no português, as nossas mãos, as primeiras traduções, porque eu preciso chamar a atenção de vocês para a palavra tradução e versão. Versão é uma coisa, tradução é outra. Tá? Quando você pega deixa eu falar lá o que é tradução. A tradução, você pega uma pessoa que está traduzindo do inglês para o português. O cara está traduzindo do inglês para o português, ele pode simplesmente falar a palavra e traduzir ela seca, como ela é, ou ele pode dar um sentido a mais do que o cara está dizendo. Por quê? Tem coisas que para o inglês é fácil o entendimento, já no nosso é outro. Você está entendendo? Então não adianta dizer as mesmas palavras, serve para um, serve para o outro, porque não é. Tipo, contextualizar. Contextualizar. Então quando a gente for falar de tradução, a gente tem que pensar assim: quando é que a Bíblia saiu do hebraico, aramaico, mais próximo de nós foram as duas, a Septuaginta e a Vulgata. Eu vou explicar agora. Por que eu estou falando Septuaginta e a Vulgata? Septo, que se escreve assim, S-E-P, T-U-A-G-I-N-T-A, Septuaginta, que tem a ver com 70. Septo, 7, 70. Tá? Além dos manuscritos na língua hebraica, temos cópias e traduções em outras línguas. A Septuaginta é uma tradução na língua grega, enquanto a Vulgata é a tradução na língua latina, o latim. Como que as igrejas católicas ministravam as missas? No latim. Mas ninguém entendeu nada que eles estavam falando. Ninguém entendia nada. Por isso que eles falavam em latim. Exatamente. Você fazia o que eles mandavam e pronto. Ou dominar um bisco. Então vamos lá. A Septuaginta é a tradução do hebraico para a língua grega. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. Então vejamos primeiro a versão da Septuaginta. Do hebraico também, a Vulgata era. Do hebraico era mais pro latim, no caso. Sim, porque ainda não tinha. O Novo Testamento já foi escrito em grego. Então, aí para responder essa pergunta, a gente teria que pensar o quê? 4 impérios que existiam no mundo. Primeiro, babilônico.
Depois dos babilônios veio os medo-persas. Depois o terceiro veio os gregos. É os gregos. Aí quando chegou os gregos, os últimos foram os romanos. Então, se a Bíblia tivesse traduzido para italiano, né? Eu tinha dado bastante pulo. Hã? Eu tinha dado bastante pulo. Teria dado bastante pulo. Mas ainda, o Império Grego demorou bastante. Então, a língua falada no mundo era o grego. Os gregos eram tidos como deuses. Acreditavam em muitos deuses. Certo? Nós vamos discutir bastante isso mais na frente. Então, essa pergunta dele é concernente a que Bíblia? O Antigo Testamento. Ainda não tinha Novo. O Novo já foi escrito em grego. Então, vejamos primeiro essa dos 70 aí, que foi feita na língua grega. Esta tradução foi feita no Egito, por judeus que viviam na Alexandria. Os judeus foram espalhados, não foram por toda a parte do mundo? Então, alguns viviam no Egito, espalhados pelo mundo todo. E esses grupo de 70 homens recebeu este nome devido ao número de pessoas que fizeram essa tradução. Estes homens estavam no Egito, mas não eram egípcios, sim judeus. E essa tradução foi feita para aquela geração de judeus que conhecia o grego, mas não conhecia mais a velha língua falada em Canaã, isto é, o hebraico. Ou seja, vamos supor, né, o Fábio, casado com a Tati, sai daqui do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. O Andrew, quando chegar lá, vai saber falar português ou inglês? Português. Mas vamos dizer que a Tati engravida e nasce uma menina. Que idioma você acha que ela vai falar? Vai falar o inglês, incrivelmente. Então, assim, o português que ela falar é o que o pai ensinou, que a mãe ensinou e que o irmão ensinou. Conhecer mesmo não vai conhecer. Eles podem falar inglês? Fábio, Tati e o Andrew? Pode. Mas não igual a quem nasceu lá. Então, significa que quem saiu do Egito, saiu de Israel, fugido, foi morar no Egito, chegou lá, vida normal, vou casar, vou ter filhos, os filhos foram nascendo, né? E foi criando uma população de judeus ali. Os mais velhos foram morrendo, conheciam bem e falavam o hebraico. Mas já os filhos começaram a aprender a língua da onde? Qual era a língua da época? Egípcia? Grego. Era o grego. A influência grega. Então eles falaram assim, nossos filhos vão se perder se eles não tiverem conhecimento da Bíblia. Então vamos traduzir a lei para eles, para a língua grega. E aí 70 homens se reuniram para fazer a Septuaginta, que a gente chama de uma versão ou de uma tradução do hebraico para o grego. Uma coisa interessante em explicar aqui. Quando você lê na Bíblia LX, está se referindo à Bíblia Septuaginta. O L é 50. O X representa 10 no algarismo romano e o outro X mais 10. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, tem muitas Bíblias que tem isso lá, você fala, por que essas letrinhas aqui, para que essas coisas? Você não sabe? Então, aquele L que aparece LXX, você fala, Septuaginta, isso aqui é uma tradução direto da Septuaginta. Quanto mais a tradução, gente, for ligada à Septuaginta, quanto mais ligada lá à Vulgata,
mais séria é. Então essas que vocês compram, quero comprar uma na linguagem de hoje que eu não entendo nada. Sinto muito te dizer. Você vê que não é só eu que falo, todos os apóstolos e quem é sério, fala assim, não, isso aí não vale nada. Desculpa, mas não vale nada. Não tem nada a ver o que o texto está dizendo. Porque os caras traduzem de um jeito que ele muda todo o sentido do texto, gente. Eles vão adaptando, né? Eles vão adaptando, de acordo com a mente deles. Só que o original não é isso que está dizendo. Eu tenho um aplicativo que ele tem uma versão da Bíblia de 1860 e pouco. Quando eu parei para ler um capítulo de 1 para essa minha aqui, muita coisa diferente. Essa sua é a linguagem de hoje? Não. Então, agora montar a contemporânea piorou. Então, gente, assim, não seja preguiçoso em ter uma Bíblia e falar, essa aqui explica tudo. Não. É um dos maiores erros que uma pessoa pode fazer. Eu acho que a gente precisa saber o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque se eu chegar assim e falar assim, fala para o Samuel falar para a Diane avisar para o Luiz falar com o Fábio, que eu quero falar com ele. Sabe o que vai acontecer? Saiu daqui para você original. Quando você já falar para ele, você já acrescentou que eu quero pegar ele. Quando chegar dele para ela esquecida do jeito que é, falou assim, olha, não sei não, mas o negócio está feio para o seu lado. Aí quando falar para ele lá, ele fala assim, rapaz, eu não sei não. Falaram. Mas quem falou? Já não sou eu que falei. Falaram. Aí ele já chega nele lá e fala assim, então assim, não dá, procura mais próximo do original. Quando a gente vai comprar uma Bíblia, a gente fala assim, tá, tradução de João Ferreira de Almeida, traduzido da Vulgata Latina, entendeu? King James, a Bíblia de Jerusalém, entendeu? São Bíblias que você pode pegar assim, você está lendo ali, igual alguns textos eu leio, aí eu vou lá. Igual, assim, tem um texto em 2 Crônicas 5, que os caras chegam para ungir Davi, e eles falam assim, Davi, agora somos osso do teu osso. Nós somos ossos do teu ossos. Pega aí uma versão agora para você ver o que ela está dizendo. 2 Crônicas 5:1. Você vai ver que já vai ter diferença. NVI é boa, a sua NVI, nova versão internacional. 2 Crônicas. Então, lembra que eu te falei sobre versão e tradução? Sim. A dele é nova versão internacional. O que é versão? O que é versão? É a minha forma de interpretar são. Igual, por exemplo, você pega uma música 5:1. O que diz aí? O que diz? Assim se acabou toda a obra de Salomão. Não, então é Samuel. 2 Samuel 5:1 é. Então todos os filhos de Israel Isso. vieram a Davi a Hebrão e falaram, dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Ó. E também, diante sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu os que saías e entravas com Israel, e também o Senhor... Só um, irmão. É só um. Só um. Aqui você quer ler a Bíblia toda. Em casa, lê um A versículo. minha fala, somos sangue do teu sangue. Ah lá. Mas essa ainda tá boa. Porque sangue do sangue fala, somos parentes. Estamos juntos. Alinhados. Porque essa, osso do osso, é a palavra cartadismo. Que eu venho falando para vocês sobre alinhamento. A minha Lembra? fala isso, apóstolo. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Emo e falaram dizendo, eis-nos aqui somos os teus ossos e a tua carne. Então a mesma coisa diz aí. Somos o teu povo, Ah lá. o seu povo, diferentão.
Olha como é que muda, né? Não, então, nós somos o teu povo. Fala assim, mas aí o cara já vai pregar, somos teu povo, nós somos povo de Deus, somos teu povo. Já não dá, assim, não é o que eles estavam querendo dizer. Mudou muito. Mudou muito. Editado em inglês por Morris Cerullo. Essa aí? Editado. Morris Cerullo. É por causa dos comentários, né? Ah, tá, a Bíblia da Oração. Não, isso aqui é batalha espiritual e vitória financeira. Isso aqui é top. Temos ensinando de maneira dele. Tá. Vamos ir lá nos ciclos. Propaganda, tem que cortar. Então, muitas vezes a Septuaginta vai ser indicada por qual letra? LX. LXX. Pro carioca, né? Os alunos que estão assim, LXX. Que corresponde ao número 70 e ao algarismo romano. E é uma tradução do original do hebraico da língua grega. Foi a primeira versão completa do Velho Testamento. Então, qual a primeira versão completa do Velho Testamento? Você já sabe, Septuaginta. Nela, os livros foram situados e divididos por assuntos como temos hoje: lei, história, poesia e profecia. É usada ainda hoje na igreja grega. Né? Lei, história, poesia e profecia. Igual a nossa, certo? A gente não fala lá? Pentateuco, os livros históricos, poesias, salmos, a Cantar de Salomão e os profetas, maiores e menores. É usado ainda hoje na igreja grega. Um dos erros da Septuaginta, entretanto, é registrar a presença dos livros apócrifos. A Bíblia, a Septuaginta vai ter os livros apócrifos. Lembra que nós falamos? 7 livros? Baruque, Tobias, né? Então existe lá. Os judeus que fizeram a tradução eram do Egito e foram influenciados pela literatura apócrifa. Por eles já viviam no Egito, né? Então, vejamos agora um pouco sobre a Vulgata. Vamos falar da Vulgata e a gente encerra hoje por aqui, né? A Vulgata, que é uma tradução feita para a língua latina no ano 332 AD, ou Anos do Senhor, Annus Domini, um homem chamado Jerônimo começou a verter para o latim o Velho Testamento hebraico. Esta tradução se chama Vulgata. O Novo Testamento, né? Ele pegou, não. O Velho Testamento? Ele começou a verter para o latim o Velho Testamento hebraico. Porque ainda então, esses livros nesse período estavam sendo escritos ainda. Paulo, as cartas. Eles estavam vivenciando ainda. Verdade. Que os apóstolos estavam dizendo, escrevendo, ainda Estavam em vida. estava, Tinha sido decapitado. Foi a Bíblia da Igreja do Ocidente, na Idade Média, e foi também o primeiro livro impresso após a intenção do prelo em 1452, na Alemanha, em Mainz. Foi decretada como Bíblia oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento. Qual a Bíblia? A Bíblia. Isso aqui, ó, vocês podem pedir muita ajuda ao Rafael. Bíblia oficial do Conselho de Trento. No Concílio de Trento, em 1452, na Alemanha, foi decretada como Bíblia oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento, né? Qual a Bíblia? A Vulgata. Por isso que as ministrações, as missas, eram feitas no
Latim. Este decreto só foi cumprido em 1592 com a publicação da nova edição da Vulgata pelo Papa Clemente VIII. Esse Papa Clemente VIII. Gente, sobre a Igreja Católica é tanta coisa que precisa estudar. Mil o quê? Quando o Clemente mandou? 1592. Ou seja, a ordem saiu em 1452. Clemente o quê? Clemente VIII. Oitavo, né? Papa. Paulo Matos I. Paulo Matos I. Então, 1592 para 1452, quantos anos dá a matemática? Mil quanto? 140. 1452 para 1592. 140. A matemática ainda ia fazer as contas, irmão. 42. Você. Hum? Não. 140. 1452 para 1592. Ou seja, a igreja se reuniu e ordenou que essa fosse a Bíblia oficial, certo? Uhum. Mas só 140 anos depois, 90? Não, 140. 140 anos depois é que obedeceram. Eram obedientes, eram ou não eram? Hã? Do tempo. O latim vulgar era a língua falada pelo povo. Existem outras traduções do Velho Testamento, mas nesta disciplina vamos apenas lembrar destas duas, a Septuaginta e a Vulgata. Mas tem outras traduções, tá? Teria que falar do inglês. Gente, eu preciso que vocês assistam, porque essa aula aqui eu não vou dar para o pessoal amanhã. Amanhã eu tenho que concluir do online, né? Você estava na aula online da semana passada? Essa aqui vai ficar salva lá hoje. Então, mas aí eu vou mandar eles assistirem essa e vocês assistem a que eu dei semana passada. Eu assisti. Então, você está adiantado, mas eles três aqui não, e os outros meninos também não. Então, ou seja, para poder alinhar, porque agora o que eu dei para vocês, eu não vou poder dar para eles amanhã, porque eu vou terminar. Não lembro eu brigando com as crianças lá, que o áudio estava ligado? Pois é, você deixou o áudio ligado. Irmão, eu comecei a orar por você. Oh, meu Deus, vamos orar pelo irmão, que o bicho está pegando lá na casa. Liga esse microfone. Irmão, bravo lá. Aí a Raquel, Samuel, desliga o telefone, o seu áudio. Pior não é isso, e o palavrão que ele xingou, você viu? Foi alto. Tô brincando. Mas eu falei alto mesmo. Para! Eu estou fazendo barulho, eu não consigo escutar nada. Então. O apóstolo parou, fosse. Ué, era pra me parar? Não, apóstolo, tá tudo bem aí, irmão? Ué, que briga Aí aquela. ele não será? respondeu Raquel, Samuel, desliga teu ar. Então, aí olha só, pessoal que assistiu essa aula hoje, tá? E assistiu a da semana passada, tá bem adiantada. Amanhã, quando assistirem online, gente, vai estar muito à frente. Só que para vocês entenderem as outras aulas, eu preciso que vocês assistam a que eu dei. Porque eu já comecei. Foi, meu, e adiantou bem semana passada. Semana passada eu adiantei pra caramba. Eu fui na frente, eu botei na aula online, porque assim, são 3 horas de aula. Então, com 3 horas de aula, você consegue colocar um monte de coisa. Então, eu fui juntando as coisas, mostrei direitinho para os alunos como que a Bíblia foi escrita, aí provei a forma dela ser escrita, e já comecei a fazer um resumo. Falando nisso, eu estou devendo colocar lá a cópia, né? A foto. Um resumo de cada livro do Antigo Testamento. Amanhã eu vou dar o resumo. As explicações estavam falando, né? Amanhã eu vou dar o resumo de cada livro do Novo. Ou seja, o que o livro de Gênesis trata? Aí eu coloquei lá, expliquei que o livro de Gênesis trata
da genealogia, do início de tudo, início do povo de Israel. Foi muito boa a aula de semana passada, eu não vou repetir ela aqui. Vocês precisariam pegar lá, tá no meu canal? Tá. No meu canal no YouTube. Como é que chama essa aula? Me ajuda. Bibliologia. Eu sei, bibliologia, mas igual a de hoje, ela é manuscritos e versões. Eu acho que a gente não está botando os temas lá, vai ficar difícil depois, Não, é né? porque tem uma playlist aí, tá assim, aula, bibliologia, tem todos os livros de Então, só que teria que botar assim, bibliologia, Colocar no- 2 pontos. No Face ou no YouTube? Não, tem, isso aí eu coloquei. No YouTube? Não, no Face não tá não, irmão. Se eu botar no Face lá, Foi a autoridade da Bíblia. o meu Face tem mais de 5.000 Foi a pessoas. autoridade da Bíblia. Ah, então, a aula da semana passada é a autoridade da Bíblia. Tá escrito lá assim. Então, No é o... YouTube, vocês entram lá e tem uma playlist. Aí escola que eu mostro lá, tem todas as aulas. Ou não assistir essa daí. Agora vamos lá, quem fez o exercício que eu pedi? Eu tenho o meu. Eu faltei essa aula. Você faltou não, senhor. Faltei, eu tava no... Não tava não. Meu filho, o grupo tá lá, eu não estou colocando no grupo o que vocês têm que fazer? Não, então, eles me avisaram, não vi não, foi. Para que tá no Eu vou grupo? fazer. Você não fez? Não fiz. Aqui, deixa eu explicar para vocês, é para fazer no caderno, igual eu pergunto aqui, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Então, ela é e contém. Contém. Aí vamos lá. Eu começo a primeira pergunta. Os escritos do Velho Testamento declaram-se inspirados. Eu estou perguntando, eu estou afirmando, ou eu estou ironizando? Eu não coloquei nada que é para você definir. Quando você lê o texto, Deuteronômio 31, 19 a 22. Quando você lê Deuteronômio 34, 10. Tem que, não só ler, tem que escrever os versículos aqui, ó. Então, assim, por que tem que ser no caderno? Você tem que fazer vai botar lá Deuteronômio 31, 19 e 10. Se eu deixar assim, você vai fazer na internet, fica bom, mas você não vai ler, você não vai escrever o versículo. E eu preciso ensinar vocês a manusear a Bíblia, a amar a Bíblia e a começar a entender o que está lendo. Então você vai ler Deuteronômio 31, 19, 22, agora você vai começar a escrever. Versículo 19. Até o 22. Escreveu o versículo todo. Depois, Deuteronômio 34, 10. Escreveu o versículo abaixo desse. Número 16, 28 a 29. Vai terminar com 2 Samuel 23, 2. Terminado de ler esses textos, me responda com as suas palavras. Os escritos do Velho Testamento declaram-se inspirados. Sim, porque o texto tal, se refere à forma como ele disse, e pererê. Então eu vou na sua resposta. Aí você já fez a pergunta 1. Agora você vai para 2. Eles falam em nome de Deus, prefaciando suas mensagens. Aí você vai lá, Deuteronômio 18, 21 e 22, 1 Reis 21, 20, Jeremias 9, 12. Sim, as mensagens de Deus que aparecem aqui é Deus dizendo, assim diz o Senhor. Então, se eu não encontrar isso lá, eu sei que você não leu e eu sei que você não pesquisou coisa nenhuma. Entenderam como é que funciona? Aí tá bom, fechou essa pergunta, vamos para 3. Os escritores do Novo Testamento, agora eu já pulei para o Novo, assim introduzem suas citações. Diz o Espírito Santo. Aí, tá isso escrito mesmo? Hebreus 3, 7. Diz o Senhor, Amós 2, 17. Atos 4, 25. Aí vamos dizer que o aluno coloca, não tenho dúvida que a Bíblia é Deus falando com a humanidade. Porque... Você entendeu? Não vou dar mais não, que eu estou dando tudo. Não, aí, não sei lá. A outra, só pescando. Não sei. É Marcos. Não, peraí. É Marcos 10, 19 e 20? Na 6? É.
Marcos 10. Aqui que está falando, né, nessa pergunta aí. Não, não é Marcos não, é Mateus. Ah, por isso que eu estava falando que eu não estava vendo, não tinha visto o que estava dizendo. Não. Esse eu só vejo o seu corpo. Então, precisa corrigir isso lá. Será que todos os alunos estão pensando mesmo? É Mateus. Então, que eu nem copiei, eu falei assim, eu tô achando que isso daqui não tem a ver não. Ó, uma pegadinha. Não, pegadinha não é não. É do 6, então é Mateus? É, o 6 é Mateus 10, 19 e 20. Mas quando for assim, gente, Mateus, Marcos, Lucas, João, então se não é um, é outro. Eu pensei que podia ser Malaquias. Não, abre essa cabeça. Abre essa cabeça e começa a raciocinar, irmã. É só carregando cabelo, não. É só pensar, peraí, se não é Cuidado aí, Fábio. Mateus, então. Aqui está Mateus, mas tem um Czinho. A bispa pode ter pensado que a minha letra é meio apostólica. Não sei, vocês aqui na região aqui está Marcos mesmo. Ah lá, só você escreveu isso aí. Não, tá Marcos, né? Mas é Mateus. Corrija aí que é Mateus. Alguém pode colocar no grupo? Depois você, assim, tem coisas que vocês vão me perguntando aqui, que tem a turma online. Tá bom? Me ajudem aí. O grupo é pra gente interagir, gente. Se não for pra gente interagir, não tem graça. Aí, ô, pastor Hugo, você vai subir essa aula hoje, amanhã eu peço o pessoal do online para assistir essa. Sim, sim. Ok? Sim. Tá. Então, alguma pergunta? Nada. Se eu for fazer uma pergunta aí, também fico falando bem. Amém. Então, posso aplicar a prova próxima semana? Ou se for uma prova dessa daqui, tem que ser mais de dia, né? Eu estou entendendo. Não, fala de novo, irmão, fala. É faculdade, velho. Mas você está pensando o quê? Isso aqui não é cursinho, qualquer cursinho não, menino. Ué, você não fez faculdade? Como é que é faculdade? Faculdade de fé. Faculdade da fé. Ela está achando que ia chegar aqui e aprender a pregar no dia seguinte. Vai ler, minha filha, e muito. Muito trabalho. Agora, esses dias aqui, nós vamos montar a biblioteca para vocês. Vocês vão ver quantos livros, quantas coisas. E quando eu começar a passar os trabalhos para vocês fazerem, aí pega. Aí pega, varão. Amém? Amém. Vamos orar então. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Que a gente está em iminência de resolver tantas coisas. O congresso também está chegando. Deus abençoe os alunos que vão assistir em casa. Vai ser bênção. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Sim, Deus. Pela vida de todos esses copistas, os maçoretas. Obrigado pela vida dos soferins, de homens e mulheres que exerceram papéis importantes na versão, na tradução, na escrita, na correção dos textos, para que nós tivéssemos confiança. Até aqueles que contavam as letras, palavras, frases, capítulos inteiros da Bíblia, para que nós tivéssemos a certeza do livro que está em nossas mãos. Abençoa o teu povo de forma especial e que a cada dia nós possamos crescer em Deus, que possamos amar cada vez mais a sua palavra, em um nome precioso de Jesus. Amém.